Continuidade com a discussão de mecânica quântica. Hoje a gente vai, finalmente, depois de todo esse tempo de formalismo matemático, estudar os postulados da mecânica quântica. Então, vou enunciar a teoria hoje. Vocês também devem ler sobre esses postulados no livro, né? E na semana que vem a gente vai discutir esses postulados fisicamente. Okay? Então, postulado, né? Eu chamo de postulado, mas é como se fossem os axiomas, né? Axiomas da mecânica quântica. Axioma tem um peso um peso maior, né? Porque matematicamente as pessoas definem axiomas, os axiomas têm que ser consistentes entre si e tudo mais. Então, na física, como física é diferente de matemática, a gente gosta de falar em postulados, né? É o que define a teoria. Então, uma teoria, né? Como qualquer teoria, você faz hipóteses, né? Sobre como o mundo funciona e você deriva as consequências dessas hipóteses e eventualmente confronta elas com experimentos. Então, as hipóteses, os postulados que eu vou apresentar para vocês hoje, eles são tais que as consequências desses postulados foram confirmadas em literalmente todos os experimentos referentes a eles que foram feitos até hoje. Então, não existe nenhuma evidência empírica, não existe nenhum experimento que discorde desses postulados aqui. Até onde a gente testou. E foram feitos muitos experimentos que vocês vão ver ao longo dos próximos anos da vida de vocês. Então, é uma teoria muito bem estabelecida do ponto de vista experimental, né? E ela é muito diferente da mecânica clássica, como vocês vão ver. A gente gastou um tempo introduzindo esse formalismo de espaços de Hilbert, né? E hoje eu vou invocar todo esse formalismo na definição desses postulados. Então vamos lá. Então qual é o postulado número 1? Então o primeiro postulado é que estados de um sistema físico são raios em um espaço de Hilbert. Então vamos ver o que é isso. A gente já viu o que é um espaço de Hilbert. É um espaço vetorial sobre os números complexos que tem um produto interno. Então a gente pode escrever assim, o produto interno entre dois estados psi e φ é um número complexo. Okay? Então, dados dois estados psi e φ, o produto interno entre eles, que é denotado por essa notação de Barai-Cat, que a gente andou estudando, é um número complexo. E as propriedades desse produto interno são as seguintes. Então, a primeira propriedade
que o produto interno entre um estado e ele mesmo é maior ou igual a zero, certo? E a igualdade só vale se psi for o ket nulo. A segunda propriedade, linearidade, né? Então, se eu fizer o produto interno entre φ e alfa psi1 mais beta psi2, isso daqui vai ser igual a alfa, produto interno entre φ e psi1 mais beta, produto interno entre φ e psi2. E tem uma terceira propriedade que diz que o produto interno entre φ e psi é igual ao complexo conjugado entre o produto interno entre psi e φ. Então, o espaço de Hilbert, ele é um espaço vetorial sobre os números complexos que tem um produto interno. Esse produto interno é denotado, é um número complexo, né? Ele é denotado por essa expressão aqui e ele satisfaz essas propriedades aqui que a gente estabeleceu. Okay. Então vamos ver o postulado de novo, né? Estados de um sistema físico são raios, né? Eu falei aqui, raios em um espaço de Hilbert. Então o que é um raio no espaço de Hilbert? Né? O conceito de raio. Um raio, ele é uma classe de equivalência de estados. Classe de equivalência de vetores, né? Então a gente diz o seguinte, eu digo que para cada psi, né, eu tenho associado o raio R psi, que é igual a o conjunto de vetores eta vezes psi, onde eta é um número complexo. Então, qualquer vetor nesse conjunto é um representante do estado psi igualmente válido. Então, todo mundo, né, todos os vetores que são dessa forma, um número complexo arbitrário vezes psi, são igualmente representantes bons do estado psi. Certo? A gente sempre pode escolher, podemos sempre escolher um representante do conjunto R psi, tal que psi seja normalizado. Esse é o representante normalizado. Então, eu vou, a partir de agora, no curso, né, a maioria das vezes, eu vou escolher o representante do meu estado, é um vetor do espaço de Hilbert normalizado, certo?
Mas qualquer multiplicação do número complexo por aquele estado normalizado vai me dar um representante igualmente bom no espaço de Hilbert do mesmo estado. Então é como se eu estivesse no espaço de Hilbert, né? Então imaginem que aqui é o espaço de Hilbert e eu tenho um raio, uma reta, né? Só que é abstrato porque essa reta é complexa, né? Aqui de norma 1 eu tenho o estado psi, mas se eu quiser eu posso pegar 2 vezes psi, né? É igualmente bom, ou eu posso pegar uma coisa abstrata que não dá para representar no papel, que seria E elevado a I vezes uma fase vezes o meu estado psi. Isso daqui é equivalente a psi. A gente já vai ver por que isso é equivalente. Mas tenham isso em mente. Então, quando uma fase aparece multiplicada aqui na frente, né, isso é chamado uma fase global. Ela é diferente disso daqui, olha. Se eu tiver uma coisa que é φ, alfa φ, vamos usar outra letra, A φ mais B é elevado a I alfa psi, isso aqui é uma fase relativa. Esses dois estados são diferentes, né? Não são o mesmo estado, eles não correspondem ao mesmo vetor no espaço de Hilbert. Então tem uma diferença fundamental aí. Então tem uma diferença fundamental entre fases globais e fases relativas. Isso vai ficar mais claro ao longo do tempo. Okay? Então, gente, o estado, né? A gente vai escolher sempre o estado normalizado. No espaço de Hilbert. Vamos escolher que ele seja normalizado. A gente sempre pode pegar um ket e normalizar ele, né? Se ele não for o ket nulo. O único ket que não é normalizável é o ket nulo, porque a gente não pode dividir por zero, mas todos os outros kets são normalizáveis. Então a gente vai pegar, né, o representante normalizado do nosso estado, né? E isso daqui é um vetor do espaço de Hilbert, é um estado de um sistema físico. O que significa ser um estado de um sistema físico? Significa que toda a informação sobre o sistema físico está guardada aqui dentro. Então, toda a informação que podemos obter sobre o sistema físico está contida em seu estado quântico. Por exemplo, valores de quantidades físicas e probabilidades de resultados de medidas estão guardadas aqui dentro do nosso estado físico.
Então, tudo que a gente pode saber, tudo que a gente pode medir, as probabilidades de resultados de medidas que a gente pode fazer, podem ser obtidas por operações matemáticas sobre esse cat. Então, vou dar uma receita de bolo para vocês. Que dado um cat, se você tiver um cat, se você fizer uma medida num sistema que tem aquele cat como estado, a probabilidade de você obter resultados de medida podem ser calculadas através daquele estado. Então é isso. Mecânica quântica é um formalismo, né, como vocês vão ver, que permite você calcular probabilidades de resultados de medidas ou quantidades físicas a partir de vetores no espaço de Hilbert, a partir do estado do sistema. Então vamos para o postulado 2. Esse foi o postulado 1. Postulado 2. Um observável é uma propriedade de um sistema físico que pode ser medida. Observáveis em mecânica quântica são representados por operadores hermitianos. Então, se eu tenho um observável A é observável, então A igual a DAG. Pelo teorema espectral, que a gente viu na aula passada, eu posso decompor o A numa decomposição espectral, onde eu tenho os altos valores de A e os projetores associados a esses altos valores. Vou chamar isso aqui de alfa. Então, se eu tenho αn, alto vetor de A, ele tem alto valor αn, então a gente pode escrever a decomposição espectral na base de autovetores, o A é diagonal, né? Isso daqui, os autovalores, são os valores possíveis que a quantidade A pode assumir. Esses estados aqui, que são autovetores, são os estados de um sistema físico para o qual o valor de A é αn. Então, isso daqui diz pra gente o seguinte: eu te dou um estado αn. E aí eu te pergunto,
qual o valor de A para um sistema físico neste estado. Resposta: é αn, o número αn. Então, se eu te dou um sistema físico que está num alto vetor do observável A, então o valor daquela quantidade observável A para esse sistema físico é o valor αn. Agora vocês vão lembrar do teorema espectral, né, que os αn são números reais. E isso é muito interessante porque o valor de quantidades físicas são números reais. Não faz sentido eu te falar qual é a posição do elétron. E aí você me dá, a posição é I. Isso não existe, né? A posição é a posição 2, né? Onde eu tenho uma distância de, sei lá, 2 metros para aquele elétron. Ou 1 nanômetro. Né? Tem sempre é sempre uma quantidade real, observáveis. Quantidades observáveis são sempre reais. É por isso que a teoria quântica codifica observáveis como operadores hermitianos. Porque os operadores hermitianos eles têm autovalores reais. Então esse é o axioma 2, postulado 2. O observável é uma propriedade de um sistema físico que pode ser medida, e na teoria quântica os observáveis são representados por operadores hermitianos. Os autoestados do operador hermitiano que representa esse observável são os estados que um sistema físico tá quando o valor da quantidade A para aquele sistema físico é igual ao alto valor associado àquele autoestado. Okay? Então esse foi o postulado 2. Agora a gente vai para o postulado 3, que é o postulado da medida. Postulado 3. Medidas. Então, uma medida ideal é um processo físico no qual informação sobre um sistema físico deu uma travada aqui no meu computador. Pode ser obtida. Uma medida é um processo no qual a informação sobre o sistema físico pode não, é, né, obtida. Então, quando eu aprendo alguma coisa sobre o meu sistema, eu fiz uma medida sobre ele. Okay? Então, o que significa isso? Né? Imagina que eu tenho aqui um aparelho de medida que é representado por um ponteiro. E aqui eu tenho vários valores possíveis. Então aqui é A igual a alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4 e por aí vai.
Então tem vários valores possíveis, né? E aí eu entro com um sistema físico aqui, num estado psi. E esse aparelho de medida, ele vai medir qual é o valor da quantidade A, do observável A, para um determinado estado psi. Então, por exemplo, se a gente descobrir que para esse sistema, nesse estado psi, né, o valor de A era igual a alfa 2, o ponteiro vai apontar para cá. E o estado vai sair alfa 2. Se eu repetir esse mesmo experimento, aqui alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Com o mesmo estado, digamos que agora o meu ponteiro saia alfa 4. Eu medi. O estado que vai sair aqui vai ser o estado alfa 4. Então eu posso reproduzir esse experimento várias vezes com o mesmo estado, né? Eu sempre preparo o mesmo estado psi. Tem um método para fazer isso. Eu posso preparar o estado que eu quiser, né? E aí eu meço a quantidade de A. A probabilidade de medir alfa I para um sistema no estado psi é P de alfa I. Como é que eu calculo P de alfa I? Tem uma fórmula para isso, que é a chamada regra de Born, um dos pais da mecânica quântica, que diz que a probabilidade de eu obter o resultado de medida alfa I vai ser dada pelo módulo ao quadrado da projeção do estado associado ao número alfa I pelo estado psi. Então essa é a regra de Born. Significa que se eu reproduzir, né, esse experimento várias vezes, a cada round do experimento, a cada reprodução que eu fizer, eu vou obter um resultado diferente. Mas eu vou obter o resultado alfa I com probabilidade dada pelo produto interno entre o ket associado a alfa I e o estado psi que eu preparei. É calculado desse jeito aqui. Essa é a chamada regra de Born. É como você calcula probabilidades em mecânica quântica. Após a medida, o estado do sistema colapsa para o estado alfa I. Então, em outras palavras, tem aqui meu aparato de medida. Eu tenho aqui meu estado psi. Meu aparato de medida mede alfa I. Aqui eu teria alfa I menos 1. Esse é um valor possível. Aqui eu teria alfa I mais 1, mas a gente descobriu alfa I. O estado pós-medida
vai ser um estado φ, que é dado por αi. Eu posso escrever que o estado pós-medida é o projetor αi atuando sobre o estado inicial psi. Então, isso daqui é a probabilidade. E esse aqui é o estado. Então, claro que eu posso normalizar, né? Posso normalizar. Eu posso escrever assim. Se eu falar aqui, o projetor P αi igual a αi, o estado pós-medida vai ser escrito como P αi aplicado em psi, divididos por norma de P αi aplicado em psi. Eu estou sempre normalizando o meu estado. Esse é o estado pós-medida φ. Então, a mecânica quântica ela é uma teoria intrinsecamente probabilística, né? Porque o que eu tenho que fazer para saber o resultado de medida? Eu tenho que o meu estado psi, eu posso sempre decompor ele numa base de autoestados do operador que eu estou medindo. Certo? E a probabilidade de medir A igual a αi é P de αi, que é dado pelo produto interno entre αi e psi, módulo ao quadrado, que é o coeficiente CI, módulo ao quadrado. Então, o que eu tenho que fazer, né, é que o módulo ao quadrado da amplitude me dá a probabilidade de eu obter aquele resultado. Isso daqui é chamado amplitude de probabilidade, por isso. Certo? Então, esse é o postulado da medida, né? Ele ensina pra gente como é que a partir de um estado quântico e de uma medição, a gente obtém a probabilidade de você obter um determinado resultado de medida, certo? Através dessa regra de Born. Se a gente tem probabilidades, a gente pode calcular valores esperados, né? Então imagina que eu faço esse experimento várias vezes. Então eu vou medir a quantidade de A várias vezes. Vou fazer aqui, fazer um esquema aqui. Então cada um desses aqui é um estado psi, que é preparado identicamente. E cada round do experimento eu obtenho um resultado de medida diferente. Então minha caixa vai medindo várias coisas aqui. Tá? Então, digamos, aqui deu α1, aqui deu α47, aqui deu α137, aqui deu α3 e por aí vai. Os valores associados do observável, né, seriam α1, α47, α131. Esses seriam os valores da quantidade, né, α3 e por aí vai. Então, se eu repetir esse experimento várias vezes, eu posso calcular o valor médio da quantidade
A para o estado psi. Eu sempre posso fazer isso. Certo? Então vamos calcular essa quantidade, né, o valor esperado. Então o valor médio de A vai ser dado por uma soma em I das probabilidades de eu obter o resultado αi vezes o valor αi. Só que essa probabilidade é dada pela regra de Born, né? Pelo módulo ao quadrado do projetor entre αi e psi vezes αi, que por sua vez eu posso escrever como sendo psi αi vezes αi psi vezes αi. Agora repara que aqui eu tenho psi e aqui eu tenho psi. Por linearidade eu sempre posso puxar esses caras para fora, né? Então eu vou ter uma soma em I, psi, aqui eu vou botar um parênteses, αi, psi. Só que psi não depende do índice I, então eu posso puxar ele para fora. Então isso aqui vai ficar uma soma dentro desse produto interno de αi, psi. Mas reconheçam agora que aqui a gente tem exatamente o observável A. Então, com isso, eu chego numa fórmula fundamental para o valor esperado de um observável, que diz que o valor esperado da quantidade A pode ser calculado através dessa fórmula aqui. Eu aplico o operador A no estado psi e tomo o produto interno com o estado psi. Isso é igual à média, o valor médio. Se eu reproduzir esse experimento, né, várias vezes para o mesmo estado psi e quiser calcular qual é o valor médio da quantidade A que eu estou medindo, né, que eu estou medindo a quantidade A, esse valor médio vai ser dado por essa expressão aqui. Então a gente tem uma forma para calcular o valor médio das coisas, né? Que é interessante, porque mecânica quântica é uma teoria estatística. Quando eu faço um experimento, né, eu faço medidas. Para eu obter determinadas medidas, eu tenho que calcular a probabilidade daquelas medidas acontecerem, né? Então eu posso calcular o valor médio de quantidades físicas. Okay. Então vamos ao postulado 4, que por enquanto é o último postulado que a gente vai analisar. E esse postulado 4, eu vou introduzir ele um pouco diferente. Ao invés de enunciar ele direto, eu vou argumentar por ele, né? Então vamos calcular, né, a probabilidade de eu obter um resultado de medida αi, assumindo que eu medi um estado αi, isso é dado por αi, produto interno psi módulo ao quadrado, que eu posso escrever como sendo psi αi, psi. Agora, se eu somar todas as probabilidades, isso tem que ser 1, né? O somatório de todas as probabilidades de alguma coisa acontecer tem que ser sempre 1, 100%. Né? E isso é igual a somar em I, psi, αi, psi. Agora, a mesma continha que eu fiz ali em cima, eu posso puxar esse carinha para fora. Vou botar um parênteses aqui para não confundir.
E aqui eu tenho uma soma espectral dos projetores alfa-is, mas eu tenho sempre o alto valor 1. Então isso aqui é o operador identidade. Então eu posso escrever isso daqui como sendo produto interno entre psi e psi, ou o valor esperado da identidade. Então daqui a gente sabe, né, que o produto interno entre psi e psi é a soma das probabilidades dos resultados de medidas para todos os resultados possíveis. E isso sempre tem que dar 1. Por isso que a gente normaliza o estado. Né? Estado normalizado é a mesma coisa que normalizar a probabilidade. Então, por isso é interessante a gente normalizar o estado quântico. Agora, como é que os estados evoluem no tempo? É o conteúdo desse postulado, postulado 4, evolução temporal. Quando a gente tem uma evolução temporal por um intervalo ΔT, o nosso estado ele vai mudar de acordo com um determinado operador U. Então, essa evolução temporal, né, eu posso chamar isso de U de ΔT. Então, eu tenho um operador que está associado a um intervalo, né, de tempo ΔT, e esse operador aplicado no estado inicial psi me dá o estado no instante t mais ΔT. Esse aqui é o estado em psi de t. Esse daqui é o estado em psi de t mais ΔT. Agora, qual é a propriedade, né, que esse operador U deve seguir? Bom, a gente acabou de ver que se o estado está normalizado, as probabilidades se somam para 1. Mas isso tem que ser verdade em qualquer instante do tempo. Então, o produto interno entre o Bra associado ao UPSI e o CAT UPSI tem que ser iguais a 1 para qualquer estado psi. Isso é verdade para qualquer estado psi. Logo, a gente conclui que o operador U ele tem que ser tal que U Dagger vezes U tem que ser igual à identidade. Isso daqui é uma propriedade que é chamada unitariedade. O operador ele satisfaz essa propriedade quando ele é um operador unitário. Então isso leva a gente ao postulado 4, que é o último que a gente vai analisar hoje. Então, transformações físicas entre estados, por exemplo, evolução temporal, né? São representadas por operadores unitários. O da U igual a identidade.
Claro que eu posso sempre fazer assim, ó. O Dagger. U vezes o Dagger vai ser igual a U, identidade, o Dagger. Certo? Não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Ok? Então, eu vou encerrar por aqui hoje. Então, esses foram os postulados da mecânica quântica. Então, peço que vocês estudem esses postulados, né? Anotem dúvidas, perguntas, que a gente vai discutir eles na aula que vem. Até lá, pessoal.